Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai continuar o nosso estudo de números complexos, tá? A gente vai falar aqui a respeito das fórmulas de Moivre. São formulações bem interessantes, tá? Bem simples e que a gente usa com uma frequência muito elevada quando trabalha com problemas de números complexos, principalmente quando você tem que trabalhar com potências grandes ou trabalhar com raízes, né? Que é exatamente o que as fórmulas de Moivre nos permitem fazer, tá? Vamos começar falando da potenciação. O que eu quero que vocês entendam aqui, tá? Primeiro a gente vai falar, tá, de um n sendo um número natural, tá? E depois a gente vai estender esse conceito para um n sendo um número inteiro qualquer, tá? Primeiro vamos falar do n natural. E assim, já foi provado no vídeo anterior, certo? Que quando você multiplica dois números complexos, né? Tenho aqui um z1 vezes um z2, tá? Eu consigo representar esse produto, né? Se eu penso no número complexo da forma trigonométrica, assim, né? Eu estou falando que o z1 é o módulo de z1 vezes o cis de um determinado ângulo θ1, certo? E o z2 é o módulo de z2 vezes o cis de um ângulo θ2. Então a gente conseguia escrever aqui, ó, que o z1 vezes o z2 era o quê? Era o produto dos módulos, não é? Vezes o cis de θ1 vezes o cis de θ2, que já foi demonstrado que esse cara vale o cis de θ1 mais θ2, né? O que você fazia com os números complexos quando você multiplicava eles, né? Quando você pensa na forma trigonométrica? Eu multiplico os módulos, não é? E eu somo os argumentos, não é isso? Agora, imagina o seguinte, né? Eu estou falando de potenciação, eu estou imaginando o seguinte aqui, ó. Eu tenho um número complexo z igual a módulo de z cis de θ, tá? Posso representar esse cara aqui também como ρ cis de θ, tá? Não faz diferença nenhuma. Mas eu vou usar esse jeito aqui, tá? Beleza. Quanto é que vale z ao quadrado? Quanto é que vale z ao quadrado? Bom, z ao quadrado é z vezes z, não é? Eu posso pensar da mesma forma aqui, né? Só que eu tenho os z's iguais, então esse cara vai ser módulo de z vezes o módulo de z, que é o módulo de z ao quadrado, vezes o cis de θ mais θ, que é o cis de 2θ, né? Certo? E se você pensar no z ao cubo? O z ao cubo você pode pensar que é o z ao quadrado vezes z, não é? O z ao quadrado é igual a isso daqui. O z é igual a isso daqui. Ó. Quando eu multiplico os dois, ó, concorda que vai aparecer o módulo de z ao cubo? Vezes o cis de θ vezes o cis de 2θ, que é o cis de θ mais 2θ, que é o cis de 3θ. Né? Então a gente já começa a perceber aqui, ó, né, que não é muito difícil você induzir que o z elevado a n é igual ao módulo de z elevado a n vezes o cis de nθ, tá? E essa daqui, ó, é a sua primeira fórmula de Moivre, né? É a fórmula de Moivre que permite a gente calcular as potências do meu número complexo, tá? Por enquanto para n natural, né? Por enquanto para n natural, tá? Tranquilo? Eu quero primeiro provar que esse cara é verdadeiro, tá? Deixa eu só melhorar essa coisa aqui, tá meio torto. Eu quero provar que esse cara é verdadeiro e eu preciso utilizar o pif aqui, não é? Para conseguir demonstrar esse cara. Eu tô tentando provar que uma coisa é verdadeira para um n natural e eu tô induzindo esse cara, eu vou usar o pífio. Né, ó? Demonstração, ó. Pif. Certo? O que eu tenho que fazer para o pif? Eu tenho que provar que vale para um primeiro cara, não é? E depois eu tenho que supor que vale para um k e provar que vale para o k mais 1, né? Então vamos lá. Para n igual a 1. Para n igual a 1 a fórmula é verdadeira? O z elevado a 1 é o módulo de z vezes o cis de θ? É, né? Aqui, ó. Z elevado a 1
é o módulo de z elevado a 1 vezes o cis de 1 θ, né? Que é exatamente quem? O módulo de z cis de θ. Então, para n igual a 1, ó, ok. Ok, a primeira parte está feita. Agora, qual é a minha hipótese? Eu vou supor que vale para um n igual a k. Ó, supondo n igual a k. Aqui, ó, isso aqui é uma hipótese. Suponha n igual a k. Ó. Suponha que é verdadeiro para n igual a k. Então eu posso escrever o seguinte, ó, que z elevado a k é igual ao módulo de z elevado a k vezes o cis de kθ. Certo? E qual é a tese que eu tenho que provar? Eu tenho que provar que também é verdadeiro para o n igual a k mais 1. Vale também para o n igual a k mais 1. Porque se vale para n igual a 1 e eu estou provando que se vale para 1k, vale para o próximo, né? Então se eu tenho 1, então vale para o 2, então vale para o 3, então vale para todos, né? Então vamos lá, como é que eu vou provar esse cara? Eu vou partir do que eu sei que é verdade, tá? Isso aqui já foi demonstrado, tá? E eu vou partir também disso aqui, que é a minha hipótese, ó. Sabendo que, ó. Sabendo que z elevado a k é igual ao módulo de z elevado a k vezes o cis de kθ, certo? Eu posso fazer isso aqui, ó. Portanto, ó, z vezes z elevado a k, não é? Z vezes z elevado a k é igual... Quanto é que vale o z? Não é o módulo de z vezes o cis de θ? Eu estou pegando esse número complexo, estou multiplicando por esse, ó, que é o módulo de z elevado a k vezes o cis de kθ, né? Repara que esse cara daqui, ó, já é o próprio z elevado a k mais 1, né? Tá? Quando você pegar esse cara com esse, ó, vai aparecer um módulo de z elevado a k mais 1. E quando você pegar esse cara com esse, você está pegando o cis de k mais 1 θ. Então você provou aqui, ó, que se isso daqui é verdade, né? Se isso daqui é verdade, a minha hipótese é verdadeira, então z elevado a k mais 1 é igual ao módulo de z elevado a k mais 1 vezes o cis de k mais 1 θ. Tá? Então aqui, ó, com essa demonstração a gente prova que a primeira fórmula de Moivre ela é verdadeira. Tá? Vamos só fazer a nossa extensão aqui, ó, sair dos naturais e chegar nos inteiros, tá? Porque pensa no seguinte aqui, ó. Vou chamar de uma observação, que é o seguinte, né? Imagina que exista um número m, tá? Aqui, ó, m, um número inteiro, tal que o m não pertence a m. Tá? Se o m é um número inteiro que não pertence ao conjunto dos naturais, concorda que ele é negativo? Não é? Então, ó, isso implica o quê? Que menos m pertence a n. Concorda? E se menos m pertence a n, então eu posso falar que o z elevado a menos m é igual a tudo isso daqui, ó. Toda a formulação de Moivre com um n igual a menos m, né? Então eu posso escrever isso, ó. Módulo não, né? Z elevado a menos m, ó. Z elevado a menos m é igual ao módulo de z elevado a menos m vezes o cis de menos m θ. Tá? Tranquilo até aqui? Repara só. Se eu não posso fazer isso, ó. Z elevado a menos m é z elevado a menos 1 elevado a m, não é? Z elevado a menos 1 elevado a m. E esse cara é igual a quem, ó? Módulo de z elevado a menos m é o módulo de z elevado a menos 1, que eu vou escrever assim, ó. Módulo de z elevado a menos 1 elevado a m vezes o cis de menos m θ. Certo?
Só que, imagina que você tem aqui, ó, tá? Imagina que você tem aqui um número complexo w igual a 1 sobre z, tá? É evidente aqui, né, que o z é diferente de zero, tá? Para eu poder conseguir fazer essas operações. Tá? Tô trabalhando com o inverso de número complexo, então eu tenho que garantir a existência dele. Repara que se o w é igual a 1 sobre z, então, ó, eu posso falar que z elevado a menos 1 é igual a w, né? E que o módulo de z elevado a menos 1 é igual ao módulo de w, não é? Então aqui, ó, aparece um número complexo para mim, ó. Esse cara é o meu w, ó. E esse cara daqui é um módulo de w. E esse cara daqui, ó, porque repara só, se isso daqui acontece, né, se aquilo dali acontece, concorda comigo que eu posso falar que o argumento de w é igual a menos o argumento de z? Isso também é verdade, não é? Porque olha só, se z vezes w é igual a 1, né, então a soma dos argumentos tem que dar zero, porque esse cara é o cis de zero. Não é? Se a soma dos argumentos tem que estar zero, é porque um argumento é menos o outro, né? Então, o menos θ, ó, o menos θ aqui, ó, ele já é quem? O argumento do meu número complexo w, tá? Ele é o argumento de w. Então, o que eu estou escrevendo aqui, ó? Que o meu número complexo w elevado a m, né? Estou falando o seguinte aqui, ó. Estou chamando o menos θ de alfa, tá? Que é o argumento do meu número complexo w. O w elevado a m é igual ao módulo de w elevado a m vezes o cis de m alfa, não é? Onde alfa é o argumento do número complexo. Repara, isso daqui não é verdade para todo m inteiro? Para todo m inteiro, não é? Então o que eu tenho aqui, ó? A formulação de Moave para qualquer número inteiro. Tá? Vale para todo natural? É evidente, né? Vale para todo inteiro. Se vale para todo inteiro, vale para todo natural. Mas nem sempre quando vale para todo natural vai valer para todo inteiro, tá? Então, como está provado aqui, a gente pode usar. Tranquilo? Vamos resolver aqui um probleminha, tá? A fórmula de Moave está aqui. Dá uma olhada, ó. Tem o seguinte aqui, ó. Eu tenho um número complexo z, tá? Que ele vale, por exemplo, 1 mais raiz de 3i, tá? 1 mais i raiz de 3 ou 1 mais raiz de 3i. A pergunta que eu vou fazer é a seguinte, ó. Quanto que vale z à quarta? Quanto que vale z à quarta? O que você vai fazer? Cara, você pode pegar esse número complexo aqui, ó. Repara, você não precisa da teoria, tá vendo? Você não precisa. Eu posso pegar aqui o meu número complexo z à quarta, ó, e dizer que ele vale 1 mais raiz de 3i à quarta, desenvolver esse cara daqui, não é? E acabar chegando num resultado. É uma possibilidade. Agora, o problema seria se por acaso eu não quisesse o z à quarta, né? Eu quisesse o z elevado a 47. E agora? Agora minha conta ficou um pouco mais chata, né? Agora minha conta ficou um pouco mais chata. Então o que vai acontecer aqui, ó? Vamos primeiro fazer o z à quarta, tá? Que aí você vai entender o que vai acontecer. Dá uma olhada, ó. Eu posso imaginar o seguinte aqui, eu tenho um número complexo, certo? E eu quero escrever esse cara da forma trigonométrica, tá? Quem é o módulo de z? Ué, o módulo de z é a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. É 1 ao quadrado, né? Mais raiz de 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. Esse cara vale quanto? Raiz de 3 ao quadrado é 3, né? Foi mal. Raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Deixa eu tirar esse quadrado daqui também. Vai ser a raiz de 4, que é 2, né? Certo? Esse é o módulo de z. Agora, quanto é que vale o cosseno de θ? Bom, o cosseno de θ aqui é cis de θ, é cosseno mais seno, né? Então aqui, ó, vai ser 1
certo? Sobre o módulo de z, que é 2. Certo? E o seno de θ é igual a raiz de 3 sobre o módulo de z, que é 2. Certo? Dessas duas informações aqui, ó, eu consigo tirar o quê? Que o θ é igual a 60 graus, concorda? Eu posso escrever 60 graus ou eu posso escrever π sobre 3 também, não tem problema nenhum. Tá? O θ é π sobre 3. Então, o que eu estou falando aqui? Ó? Que aquele número complexo que eu quero elevar à quarta potência, ó, ele vale 2 vezes o cis de π sobre 3. Ó. E olha como é que fica fácil o nosso problema. Ó. Elevar esse cara à quarta, ó, não é pegar o módulo e elevar à quarta? Pegar o argumento e multiplicar por 4? 4π sobre 3. Ó. Certo? E tá pronto o nosso problema, né? Aqui, ó, o z à quarta, ele vale 2 à quarta 16 vezes o cis de 4π sobre 3, tá? É importante sempre você pensar no círculo trigonométrico, né, para resolver esses problemas e não errar bobeira, tá? Aqui. Aqui você tem a sua parte real, não é? E aqui você tem a sua parte imaginária. Onde é que está o 4π sobre 3? Concorda que é π mais π sobre 3? Então eu estou falando o seguinte, né? Eu estou andando 180 graus aqui e aqui tem mais 60, não é? Certo? Só para a gente poder entender quando é que vai dar esse seno e o cosseno, né? Então, o z à quarta é igual a quanto? Ó? 16 que multiplica. Cis de θ é cosseno mais i seno. Quanto é que vale o cosseno desse cara daqui? Ó? O cosseno desse ângulo todo, né, desse arco todo, vai ser essa projeção, concorda? Que vai ser, ó, cosseno de 60 é meio, né? Só como tá para cá, é menos meio. E o seno de 4π sobre 3? Cara, você tá no terceiro quadrante, né? Tanto o seno quanto o cosseno são positivos, são negativos, né? Então, ó, se esse cara aqui é menos meio, é porque o outro é menos raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2 e... E você já tira aqui que o seu z à quarta é igual a quanto? Ó? 16 vezes menos meio vai dar menos 8, certo? 16 vezes menos raiz de 3 sobre 2, menos 8 raiz de 3, e esse é o seu número complexo, tá vendo? Que você consegue calcular de uma forma muito mais simples do que se você fizesse a distributiva, né? Não vale a pena você fazer a distributiva ali. Tranquilo? Agora, a minha pergunta podia ser outra, tá? Deixa eu apagar essa demonstração aqui. Vamos só fazer um apêndicezinho. Que na verdade é uma pergunta muito comum, né, de cair nesses vestibulares militares, tá? Já caiu em todos eles, já caiu no ITA, já caiu na Escola Naval, já caiu no IME, já caiu na SpaceX, já caiu na EFON, já caiu em todos os lugares, tá? Que é um problema clássico, não é? Vamos falar o seguinte aqui, ó, vamos pegar esse cara daqui, por exemplo, tá? Eu falo assim, ó, z, aqui, ó, z é igual a 1 mais raiz de 3i elevado a n, tá? Repara, eu não estou calculando o z à quarta, eu estou falando que o z é esse número complexo aqui. Qual é a pergunta, né? O cara pode definir aqui n natural, tá? N inteiro. A pergunta é, qual é o menor natural? N tal que z pertence a R. Qual é o menor número natural que eu jogo aqui, ó, que eu faço esse número complexo ser um número real, tá? Repara só, o que eu vou fazer, ó? Bom, o z, ó, concorda que ele vale esse número complexo aqui, ó, elevado a n, não é? Quem que é esse número complexo escrito da forma, ó, trigonométrica? Eu já fiz, né? Eu já fiz esse cara aqui, ó. O θ é π sobre 3 e o ângulo e o argumento é 2, né? Então z é 2 vezes o cis de π sobre 3. E esse cara daqui, ó, tem que estar elevado a n. Por quê? Porque é assim que é o meu número complexo, né? Agora, eu também sei que existe a fórmula de Moivre, né? E eu posso representar esse número complexo z assim, ó. 2 elevado a n
vezes o cis de nπ sobre 3, né? Concorda? E se eu quero que o meu número complexo seja um número real, ó, se esse cara aqui pertence a R, o que eu tenho que forçar a acontecer? Ó? Bom, o meu argumento ele tem que ser 0, ou π, ou 2π, ou 3π, ou qualquer coisa que bata nesse ponto ou nesse ponto, né? Porque se eu sair um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo, eu vou ter parte imaginária diferente de 0. Tá? Se eu quero forçar que a minha parte imaginária é igual a 0, eu quero que o θ seja igual a 0 mais κπ, não é? Aqui, ó, o que eu estou falando? Z é igual a 2 elevado a n, que multiplica o cosseno de nπ sobre 3, mais I vezes o seno de nπ sobre 3. Certo? Se eu quero que esse cara seja real, é porque eu quero que isso daqui seja igual a 0. Tá? O que você faz agora? Agora você resolve, né? Você vai encontrar um número natural, tal que isso aconteça, né? Se eu quero um menor natural, é evidente, né, que n igual a 0, né, serve. Então, o menor natural diferente de 0, tá? Estou considerando n aqui, ó, diferente de 0. Menor natural n pertencente a n asterisco, tá? Tal que isso aconteça. Repara só, o que eu quero que aconteça aqui, ó. Então, ó, a minha condição é que nπ sobre 3, ó, esse argumento tem que ser igual a quanto? κπ, concorda? κπ. O que eu estou falando aqui, ó? Eu estou falando que o n tem que ser igual a 3k, não é? Ou seja, o n tem que ser um múltiplo de 3. Qualquer n múltiplo de 3 satisfaz o meu problema, né? Se eu jogar o n igual a 3 aqui, ó, não vai dar π. Π vai bater nesse cara aqui, né? Se eu jogar o n igual a 6, vai dar 2π, que vai bater aqui, ó. E assim eu consigo resolver o meu problema. Se eu quero um menor, eu vou fazer o k igual a 1, ó, né? Porque k igual a 0 vai me retornar o n igual a 0. E eu estou falando o seguinte, ó, esse n é igual a 3. O menor n que tal que esse cara daqui seja um número real é n igual a 3. Tranquilo? Beleza? Tudo tranquilo até aqui? Então vamos agora para a nossa segunda fórmula. Bom, pessoal, a radiciação de números complexos nada mais é do que uma extensão do conceito da primeira fórmula de Moivre, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai entender a segunda fórmula de Moivre, que é para a radiciação de números complexos, tá? De uma forma geral, você tem esse problema aqui, né? Eu tenho z elevado a n igual a um z0 dado, tá? E eu quero saber quanto é que vale z, tá? Quais são os z's que satisfazem essa equação aqui, ó, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Z é igual ao módulo de z vezes o cis de um ângulo alfa. Pode ser? Z é igual a um z0 cis de alfa. Vou chamar de θ, né? A gente já está chamando de θ o tempo inteiro. Vamos chamar esse cara de θ aqui. Tá? E o meu z0, tá, vai ser o módulo de z0 vezes o cis de θ0. Certo? Se a minha equação é essa daqui, ó, vê se eu não posso escrever isso. Ó. Z elevado a n, né? Então vai ser módulo de z elevado a n vezes o cis de nθ igual ao módulo de z0 vezes o cis de θ0. Sim ou não? Não estou fazendo nada demais, né? Estou só desenvolvendo aqui as coisas que a gente já sabe, né? Utilizando as propriedades já demonstradas para poder conseguir escrever o seguinte, né? Olha só, se um número complexo é igual ao outro, concorda que o módulo de um número complexo tem que ser igual ao do outro, assim como os argumentos têm que ser iguais ou côngruos, não é isso? Então é exatamente isso que eu vou fazer aqui, ó. Se essa igualdade é satisfeita, é porque o módulo de z elevado a n é igual ao módulo de z0, certo? E, além disso, o cis de nθ é igual ao cis de θ0 mais 2kπ.
ou o nθ é igual ao θ0 mais 2kπ. Certo? Consegue entender isso aqui, né? Cosseno é igual a cosseno e seno é igual a seno, né? Então os arcos são côngruos. Isso daqui tem que acontecer. Esse sistema é equivalente a você dizer isso aqui, né? Módulo de z é igual a raiz enésima do módulo de z0, certo? E o θ é igual a quanto? O θ é igual ao θ0 mais 2kπ dividido por n, certo? De uma forma geral, só uma observação aqui, ó, o θ, ele vale θ0 sobre n mais 2kπ sobre n, certo? Quais são os valores de k que eu posso colocar aqui? Ó? Eu posso colocar o k igual a 0? Posso. Posso colocar igual a 1? Posso. Vou colocando até qual? Se eu colocar o k igual a n, ó, troca o k por n aqui. Ó. O que vai acontecer? Concorda que vai cortar o n de baixo com o n de cima? E você vai ter o θ0 sobre n mais 2π, não é? Quando você anda mais 2π, você não para exatamente no mesmo lugar? Então você está pegando a mesma raiz, não é? Por isso, o k tem que variar de 0 até n-1. O k varia de 0 até n-1. Tá? E o seu θ vale isso daqui. Quantos k's você tem? Do 0 até o n-1, você tem n, não é? O que a gente está falando aqui? Ó? Que eu vou variando o k, trocando ele por valores diferentes n vezes. Certo? Então eu estou falando o seguinte, ó, eu tenho n θs, não é? Se eu tenho n θs, eu tenho n raízes, não é? Eu tenho n raízes. E a minha raiz é escrita de qual forma? Né? Portanto, ó, o z é igual a quanto? A raiz enésima do módulo de z0 vezes o cis de θ0 mais, eu gosto particularmente de escrever assim, ó, nk 2kπ, não é? Só que o 2π é 360 graus. Então, escreve assim, ó. Acho que é o único lugar que é bom você escrever o ângulo em grau, né? θ0 mais 360k sobre n. θ0 mais 360k sobre n. Vamos resolver aqui um exemplo, ó. Vamos resolver aqui um exemplo. Eu quero descobrir, ó, né? Essa aqui é a nossa segunda fórmula de Moivre, tá? É claro que ela vale aqui, né, para n natural e k igual a 0, 1, 2, até n-1. Tá? Para n natural e o k igual àquilo dali. Bom, na verdade eu posso falar aqui que vai para cá, para n inteiro, né? Serve para n inteiro, tá? É claro que isso para z0 é diferente de 0, né? Então, mas a gente pode colocar ali, não tem muito problema não. Tá bom? Agora, vamos para os nossos exemplos, né? Eu quero resolver isso aqui, ó. Z ao cubo é igual a 8. Se você pensa nos números reais, né, o z é igual a 2 e pronto, acabou, né? Só que a gente está falando de uma equação de grau 3. A gente já viu que uma equação de grau 3 eu tenho sempre 3 raízes, não é? Então o que eu posso fazer? Como está grau 3, cara, essa conta é simples, tá? Eu poderia, por exemplo, passar o 8 para cá, né, dar uma fatorada com a diferença de cubos e encontrar as raízes complexas também. Só que resolvendo pela fórmula de Moivre, a sua vida fica mais fácil, né? Porque eu posso imaginar aqui que eu tenho cis de θ. E esse θ é igual a 0, né? Esse cara é o cis de 0, né? 8 cis de 0. Então, ó, se o z elevado a n é igual a esse cara, é porque, ó, quanto é que vale o z? O z é igual a raiz cúbica de 8, certo? A raiz cúbica do módulo, vezes quanto? 6.
Olha que legal. O θ0 é zero, não é? O θ0 é zero. Zero mais 360k dividido por n. O n não é 3 nesse caso? Dividido por 3, ó. E o k aqui, ó, ele vale 0, 1 ou 2, né? Não tem como valer mais o 3, porque se ele valer 3, eu tô dando a volta completa e pegando o mesmo cara. Tá? Então, ó, quanto que vale o z aqui, ó? Raiz cúbica de 8 vale 2, certo? E aqui, ó, vê se não vai aparecer isso, ó. Cis de 0 sobre 3 vai dar 0, né? 360 por 3 é 120. Então, 120k aqui, ó, com k igual a 0, 1 ou 2. Tá? E repara no seguinte, né? Se o k é igual a 0, você tem o Z0, você tem o Z1 e você tem o Z2, tá? Se o k é igual a 0, você tem o Z0, se k é igual a 1, você tem o Z1, se k é igual a 2, você tem o Z2. Cuidado, tá? Cuidado aqui, para não fazer cagada. Eu tô começando do Z0 só por uma questão de toque e usar o k igual a 0 aqui. Se eu tenho n raízes, eu vou só até o z n-1, né? Porque eu tô começando do Z0, tá? Para k igual a 0, esse cara vai dar 2 cis de 0, que é 2. Concorda? Cis de 0 igual a 1, 2. Ó, a raiz real aparecendo ali, ó. Se o k é igual a 1, vai aparecer 2 cis de 120. 2 cis de 120. Se você quiser trocar o cis de 120 pela parte real e pela parte imaginária, fica à vontade. Mas a questão já está resolvida, tá vendo? E aqui, ó. 2 cis de quanto? Não vou fazer o k igual a 2? Então vai dar 240, né? Repara que se eu andar... Eu estou andando de 120 em 120 graus, não é? Ó, aqui eu estava com 0, eu andei mais 120. Cheguei aqui. Andei mais 120. Cheguei aqui. E se eu andasse mais 120? Eu ia voltar para cá. Né? Por isso que eu não uso k igual a 3. E eu consigo representar esse cara no plano de Argand-Gauss, não é? O que vai acontecer aqui, ó? Parte real, parte imaginária. Aqui eu tenho o meu círculo trigonométrico. Tá? Círculo trigonométrico não, né? Tem só uma circunferência ali. Não tá pegando toda, né? Deixa eu jogar ela um pouco mais para cima. Jogar ela um pouco mais para cima. Parte real, parte imaginária. Aqui está o meu círculo, não é? Que círculo que é esse que eu estou falando, né? Eu estou falando o seguinte, ó. Concorda comigo que todas as minhas raízes têm o mesmo módulo, né? Tem um módulo igual a 2, né? Tem um módulo igual a 2, e eu estou mexendo só no ângulo, né? Então eu posso entender que todas essas raízes, elas estão contidas numa mesma circunferência de raio igual ao módulo do número complexo, né? Que é 2. Então, ó, aqui eu tenho o cis de 0, 2 cis de 0, ó. Vou andar 120 graus, vou parar aqui. Vou andar 120 graus, vou parar aqui. E eu tenho o que acontecendo aqui, ó? Eu estou construindo um triângulo equilátero, não é? Eu estou construindo um triângulo equilátero inscrito a uma circunferência de raio igual a 2. Ó. E aí acontece que várias vezes a questão pergunta para você, né? Qual é a área da figura geométrica formada com as 3 raízes? Né? Aí vai dar um triângulo equilátero aqui, ó. Certo? Dá um triângulo equilátero aqui. O seu problema é calcular o lado. Tá? Repara que aqui é 2, né? Aqui é 2, ó, e aqui é o 120 que eu estava te falando. Se você traçar para cá, ó, andei 120, parei aqui. Andei 120, parei aqui. Andei 120, voltei para cá. Esse é o meu Z0, esse é o meu Z1 e esse é o meu Z2. Tá? Repara que quando a sua raiz é real, né? Real positiva, esse cara não vai sair daqui, né? Só que nem sempre isso acontece, tá? Repara no seguinte aqui, por que apareceu um triângulo? Porque era Z ao cubo. E se fosse Z à quarta, não ia aparecer um polígono regular de 4 lados? Que a gente chama de quadrado, né? Se fosse Z à quinta, ia aparecer um pentágono regular. Se fosse Z à sexta, ia aparecer um hexágono regular. E assim vai, né? Por que apareceu um hexágono regular? Porque eu não estou fazendo 360k sobre n. Se o n é 6, vai dar 360 sobre 6, que é 60 graus, né? O que aparece aqui nessa conta é exatamente o seu ângulo central do polígono, não é? Tá? Vamos fazer mais uma aqui, ó. E a gente fecha.
Por exemplo, ó, se eu tivesse isso daqui, ó. Por exemplo, se eu tivesse isso daqui, ó. Z a quarta igual a raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2i. Tá? A pergunta é, quanto é que vale z? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou escrever esse cara na forma trigonométrica. Tá fácil, não tá? Aqui, ó. Concorda que o módulo vale 1? Ó? Né? O módulo de W é igual a raiz desse cara ao quadrado, que é meio, mais esse cara ao quadrado, que é meio, que esse cara vai dar 1. Esse cara já é o cis de π sobre 4, não é? Aqui, ó, parte real igual a parte imaginária, né? O meu ângulo é de 45 graus. O que eu tô falando aqui, ó? Que z a quarta é igual ao cis de 45 graus. Ah, mas esse cara não tem módulo. Claro que tem, ó. Tem umzinho aqui multiplicando escondido, né? Então, o que vai acontecer? Ó? O z a quarta é igual a isso, né? Então, quanto é que vale o z? Vai ser a raiz quarta de 1, né? Que por acaso é 1 mesmo, vezes o cis de quem? 45, certo? 45, como vai ficar uma fração aqui, eu já vou escrever como radiano, né? 45 é π sobre 4, né? Ó, π sobre 4 mais 2kπ dividido por 4. E o k varia de quanto a quanto? Ó. O k ele é igual a 0, 1, 2 ou 3, né? Tenho 4 possibilidades. Repara que o z aqui, ó, vai ser igual a quanto? Ó? Esse cara vai dar 1, né? Então vai dar o cis de quanto? De π sobre 16, ó. π sobre 16 mais kπ sobre 2, ó. Kπ sobre 2. Se você quiser interpretar com um ângulo, fica mais fácil assim, ó. π sobre 2 é 90 graus, não é? Então eu estou andando de 90 em 90 graus. O meu ângulo central do quadrado, né? A diferença aqui é o seguinte, né? Como esse cara é um número complexo qualquer, né? O que vai acontecer quando você montar a sua figura aqui, ó? Parte real, parte imaginária, né? Agora, todos eles estão numa circunferência de raio igual a 1, não é? Ó, a sua circunferência de raio igual a 1 aqui. Tá? E cadê eles, ó? π sobre 16, né? É um ângulozinho aqui, ó. Aqui está o seu Z0. Onde é que está o Z1? Você não vai andar 90 graus? Vai andar 90 graus e vai bater aqui assim mais ou menos, né? Olha o seu Z1 aqui, ó. Depois você vai andar mais 90, né? Olha o seu Z2 aqui, ó. Você vai andar mais 90 depois, ó. Olha o seu Z3 aqui, ó. Olha o seu quadrado aparecendo, tá vendo? Finge que é um quadrado. Tá? Mas essa é a ideia, tá? Radiciação de números complexos. Parece um negócio absurdo, né, cara? Mas é muito simples. É muito simples. Tranquilo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? A gente falou aqui sobre as fórmulas de Moivre, tá? E algumas aplicações. Esse é mais um dos nossos vídeos de números complexos, tá? Não vai ser o último, ainda vai ter mais coisa que a gente vai falar aqui. Tá? Ainda falta no mínimo mais 2, tá? Um sobre as interpretações geométricas, né? E outro sobre a fórmula polar. A gente está falando da fórmula trigonométrica, né? Mas a gente também pode estender o nosso conceito e falar que o cis de θ é igual a E elevado a Iθ, tá? Deixa isso aqui no cantinho, ó, que em algum momento vai ter um vídeo aí, ó, da gente falando sobre isso daqui. Beleza? Pessoal, se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa a notificação e até o próximo vídeo. Valeu!